Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Pelo menos tentando ficar bem, né? Diante do caos que nós estamos vivendo. E eu queria falar sobre um assunto que está tendo muito repercussão nesses últimos dias, que é sobre o fechamento das igrejas, né? É, onde o governo, enfim, né, os órgãos governamentais e uma parte, né, alguma parte de pessoas dizem que a igreja tem que fechar mesmo, porque ela não é essencial e ela é a maior propagadora de vírus que tem na sociedade, né? Pelo menos é o que nós temos ouvido, inclusive na votação, o Gilmar Mendes deixou isso muito bem claro, né? Que o vírus nasceu na igreja e ela é a culpada por propagar todo esse vírus, né? Enfim, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Será que realmente as igrejas são essenciais? Será que realmente vale a pena manter igrejas abertas ou não, né? Eu quero até que vocês coloquem aí nos comentários se para vocês é relevante, se não é, o que vocês acham das igrejas estarem fechadas, mesmo a Constituição dizendo que o direito ao culto é inviolável e de que a igreja ela é essencial perante a Constituição, mas parece que a nossa Constituição não está valendo muita coisa nesses últimos dias. Então, eu queria falar algumas coisas aqui com vocês sobre isso. Eu queria dar alguns dados para vocês, para que vocês entendam o porquê que a igreja é essencial. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo que a igreja tem que fechar mesmo e que os pastores, né, padres, líderes religiosos fazem questão de ter a igreja aberta porque eles precisam do dízimo, eles precisam do dinheiro, né, dos fiéis, dos coitados dos fiéis, como se os líderes espirituais colocassem uma faca ou um revólver na cabeça de um fiel e pedissem a ele dinheiro, né? Sabemos sim que existem manipuladores, sabemos sim que existem mercenários e esses devem ser julgados, esses devem ser tirados da sua posição sim. Mas eu quero dar aqui para vocês informações por que a igreja ela pede recursos, ela pede dinheiro. Primeiro, porque o governo não sustenta a igreja, não sei se vocês sabem disso, né? Segundo lugar, a função da igreja é cuidar da sociedade e o país, o Estado estaria falido se não fosse a ajuda da igreja. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa, existem aproximadamente 1.800 unidades, né, ou comunidades terapêuticas, aquelas casas de recuperação que ajudam pessoas a sair das drogas, ajudam viciados, essas coisas todas, basicamente de 1.800 a 2.000 casas. Sabe quantas são mantidas pelo governo? 300. Você está entendendo que 80% dos drogados que são recuperados na sociedade é porque a igreja sustenta? É porque a igreja cuida? Você sabe quantos orfanatos as igrejas são responsáveis por manter e sustentar porque o governo não tem visibilidade sobre essas pessoas? Sabe quantos moradores de rua a igreja sustenta com alimentação, com roupa, com comida, porque o governo não tem visibilidade sobre essas pessoas? E eu não estou dizendo que é culpa do governo, mas eu estou dizendo que a igreja é a maior aliada do governo para ajudar a sociedade. A nossa igreja é pequena, não tem nem 100 membros. E sabe quantas pessoas eu atendo por semana com problemas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade? Sabe quantas pessoas batem na nossa porta pedindo ajuda para alimento porque eles não têm mais aonde recorrer? Sabe quantas vezes nós fomos acionados para ajudar pessoas que se jogam próximo da ponte aonde a nossa igreja está? Existem pessoas já durante o mês de fevereiro, 3 pessoas tentaram se suicidar daquela ponte. E aí a gente é acionado porque na hora viu a placa da igreja, as pessoas correm lá e pedem ajuda. Então eu quero dizer a você que a igreja é essencial não é porque nós queremos fazer volume ou arrecadar dízimo para o nosso bem prazer, pelo nosso bel prazer. A função da igreja é cuidar da sociedade como um todo, e se não fosse a igreja, o Estado estaria perdido. Porque a igreja dá voz e visibilidade a pessoas que o governo, a prefeitura jamais conseguiriam chegar perto. Eu dei aqui dados simplórios, tá, gente? Mas se a gente for fazer uma avaliação assim bem séria mesmo, a gente veria que a igreja ela é muito responsável por muitas esferas da sociedade. A igreja dá alimento para muitas pessoas. A igreja, ela ajuda psicologicamente muitas pessoas. Você sabe quantas pessoas a gente paga consulta porque são doenças graves e não dá para esperar o SUS ter uma vaga para essa pessoa? Não, você não sabe. Talvez porque você, graças a Deus, nunca tenha precisado de uma ajuda da igreja.
Eu mesmo sou uma pessoa que já dependi muito da igreja, já precisei muito de cesta básica da igreja, e graças a Deus que existia a igreja, porque se não fosse a igreja eu não sei o que seria de mim. Eu dependi durante muito tempo da ajuda de irmãos para colocar comida na minha mesa, porque igreja, para você que não frequenta, eu vou te explicar, igreja é uma comunidade onde nós vivemos em família. Lá no livro de Atos dizia que o povo tinha tudo em comum, ninguém sentia falta de nada, porque se um tinha muito e o outro tinha pouco, o que tinha muito dividia com o que tinha pouco, e todo mundo tinha tudo em comum. Isso é igreja, é viver em comunidade. Nós somos essenciais não porque queremos pedir dinheiros ou recursos, não porque temos uma constituição ao nosso favor que também não está valendo de nada. Nós somos essenciais, porque nós ajudamos o governo a cuidar das pessoas. A nossa missão como igreja é cuidar de pessoas, é cuidar de famílias. Sabe quantos casamentos são restaurados na igreja? Sabe quantos filhos voltam e se reconciliam com seus pais por conta de uma ministração que eles ouviram na igreja? Sabe quantas enfermidades físicas foram curadas através de um simples convívio na igreja? Existem pessoas com doenças psicossomáticas, doentes na sua alma por conta de traumas, de uma série de coisas. E quando começam a frequentar uma comunidade, a palavra de Deus vai entrando no coração dessas pessoas, ela começa a se sentir bem em família, e aquelas doenças simplesmente desaparecem. A igreja não é essencial? Tem certeza que a igreja não é essencial? Eu poderia ficar aqui horas e horas falando vários motivos do porquê a igreja é essencial. Mas talvez nada disso convença o nosso governo, muito menos as pessoas que acham que a igreja é irrelevante. Eu quero dizer a você, querido, sabe, tome muito cuidado para vocês que dizem que a igreja não tem importância, que a igreja não tem relevância. Muito cuidado para vocês que defendem o fechamento veemente das igrejas, tomem muito cuidado. Eu acabei de ver um caso em Duartina, onde as igrejas foram proibidas de fazer lives. Eles não só fecharam as igrejas, como o pastor e os padres não podem nem sequer fazer lives na sua igreja com a igreja vazia. Ele não pode fazer isso. Então tem certeza que a função de fechar as igrejas é realmente para conter um vírus? Que ele pode ser transmitido na igreja, onde há distanciamento e toda forma de higienização, mas no ônibus não pega, no aeroporto não pega, nos mercados não pega? Tem certeza disso? Então tome muito cuidado para você que acha que a igreja não é essencial. Para você que acha que a igreja não é importante. Tome muito cuidado para você que acha que a igreja não precisa estar aberta. Que a igreja não é importante. Tome muito cuidado, porque amanhã aquilo que você acha que não é importante pode ser essencial para a sua vida. Tome muito cuidado. Esse é o meu recado para vocês. Se vocês puderem compartilhar com o máximo de pessoas isso, para que a visão e o pensamento das pessoas em relação à igreja, no âmbito geral, seja modificado. A igreja não está aqui para fazer volume. A igreja está aqui para ser uma aliada do governo, para cuidar da sociedade. Mas o governo precisa entender isso de uma forma diferente. E as pessoas também. Talvez você nunca precisou de uma ajuda da igreja, mas amanhã pode ser que você precise. Só que amanhã, quando você precisar, a igreja não esteja mais aqui para te ajudar, porque foram nos tirado todos os nossos direitos. Então, muito cuidado. Aquilo que você rejeita hoje pode ser essencial para você amanhã. Que Deus te abençoe. Fique na paz.